Olá, me chamo Silvia Merilani e o título do artigo que irei apresentar é A Teoria Vygotskiana e a Utilização das Novas Tecnologias no Ensino-Aprendizagem, uma reflexão sobre o uso do celular. Os autores desse artigo são Classi Klein Hope da Silva, Marcelo Duarte Porto e Wilton de Araújo Medeiros. O objetivo dos autores na realização dessa pesquisa consiste em analisar a relevância da utilização das novas tecnologias e sua aplicação em sala de aula. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica, no qual foi feita uma vasta análise e busca de artigos que abordassem o tema em questão. Esse artigo, ele buscou trazer uma reflexão acerca das possibilidades de utilização das novas tecnologias, especificamente o celular, e correlacioná-la à teoria de Vygotsky, ou seja, alguns conceitos da teoria de Vygotsky. Através da leitura feita do artigo, percebe-se que existe uma certa divergência de opinião quanto à classificação do pensamento de Vygotsky, né? Então, alguns autores classificam a teoria vygotskiana como uma teoria socioconstrutivista, porque, na realidade, Vygotsky ele teorizou que o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ou seja, percepção, atenção, memória, funções executivas, dentre outras, só são possíveis de serem desenvolvidas no indivíduo por meio da cooperação e da interação social, né? Então, ele acredita que o desenvolvimento dessas funções só é possível através da relação do indivíduo, do contato do indivíduo com o meio. E ele acredita que o conhecimento ele é construído, ele é desenvolvido no indivíduo. Outros autores eles já consideram a teoria vygotskiana como uma teoria socio-interacionalista, pelo fato de que ele leva em consideração tanto os aspectos intrapsíquicos, ou seja, o que vem de dentro do sujeito, quanto as coisas que vêm do meio ambiente, do meio social. E essa concepção de Vygotsky, ela ganha uma certa vantagem quando ele elabora um dos primeiros conceitos da teoria dele, que nós veremos a seguir, que é o conceito de planos genéticos. Porém, a gente percebe que a denominação mais utilizada para denominar a teoria de Vygotsky é a sociohistórica, né? Porque na visão dessa concepção sociohistórica, fazendo uma releitura dela, a gente percebe que as interações socioculturais elas são incluídas na formação das estruturas e comportamentos do sujeito. Então, esse autor, Vygotsky, ele afirma que o meio social ele é determinante do desenvolvimento humano e que isso acontece através da aprendizagem da linguagem. E essa aprendizagem da linguagem ela ocorre através da imitação. Então, a base do trabalho de Vygotsky é o materialismo histórico. E ele compreende que o ser humano, ele constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro, ou seja, com o meio social. Uma forma interessante da gente entrar na teoria de Vygotsky é a partir do conceito que ele denominou de planos genéticos, né? Que é a ideia de que o mundo psíquico, o funcionamento psicológico, ele não está pronto previamente, ou seja, ele não é inato, né? Mas ele também não é recebido como um pacote pronto, né, do meio ambiente. Vygotsky ele parte da compreensão de que o desenvolvimento do ser humano ele não pode ser compreendido sem analisarmos o contexto sociocultural no qual ele se encontra inserido. Ou seja, o desenvolvimento ele não ocorre de maneira independente do contexto social. Então, Vygotsky ele parte da compreensão de que o desenvolvimento ele ocorre de fora para dentro, ou seja, do interpsíquico para o intrapsíquico, e que o indivíduo ele internaliza esses processos. Vygotsky também ele acredita que a atividade mental, ou seja, a capacidade de perceber, de planejar, o desenvolvimento de funções executivas, a memória,
são atividades exclusivamente humanas, né? E que tudo isso é resultante da relação do indivíduo com o meio social, da interiorização da cultura. E isso acontece através da relação com o outro. Vygotsky, um outro conceito muito importante dele é quando ele descreve a existência de 4 portas de entrada do desenvolvimento, né? Ele acredita que o desenvolvimento psicológico do ser humano só é possível a partir dessas 4 portas de entrada, que é a filogênese, que é o desenvolvimento da espécie, a antogênese, que é o desenvolvimento do indivíduo, a sociogênese, que é o desenvolvimento dos grupos sociais, e a microgênese, que é o desenvolvimento dos sujeitos enquanto seres únicos, ou seja, cada um com sua singularidade e particularidade. Então a gente percebe que tanto a filogênese quanto a antogênese, elas têm uma base biológica, enquanto a sociogênese, que é a relação com o meio social, é a origem dos grupos sociais, ela dá origem à microgênese. Vygotsky, ele compreende também que a linguagem, né, é um dos mais importantes signos na formação do sujeito e no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Ele diz que o desenvolvimento dessas funções mentais superiores, a memória, a linguagem e, por excelência, a consciência, não seria possível senão pela manipulação dos sistemas simbólicos, ou seja, senão através dos signos e dos instrumentos. E aqui é possível vermos um esquema que mostra qual a percepção de Vygotsky acerca da aprendizagem, do desenvolvimento e da cognição, né? Então, Vygotsky, ele compreende que a aprendizagem é um processo que permite ao ser humano transformar sua estrutura mental e, assim, possibilitar o entendimento acerca do meio, ou seja, mudar seu comportamento. A cognição é percebida como um conjunto de habilidades mentais, ou seja, a percepção, a memória, a linguagem, a consciência, as funções executivas, e que o desenvolvimento ele já tem mais uma origem neurobiológica do organismo, ou seja, ele já diz respeito ao aspecto biológico do ser humano. Então, Vygotsky, ao contrário de Piaget, ele entende que primeiro o indivíduo aprende para que posteriormente ele se desenvolva, né? Então, o Vygotsky, ele acredita que o indivíduo aprende e através dessa aprendizagem ocorre uma estimulação do desenvolvimento e esse desenvolvimento ele provoca o surgimento, né, dessas funções cognitivas, pensamento, memória, atenção, percepção. Vygotsky, ele descreve 3 classes de mediadores que possuem características bem diferentes, né? Os signos, que são orientados internamente, no sentido de que influenciam psicologicamente no domínio do próprio indivíduo. Esses signos eles são divididos entre indicadores, icônicos e simbólicos. Os instrumentos eles já são orientados externamente, visando o domínio da natureza. Ele dá até o exemplo de que o indivíduo, para cortar uma maçã, ele precisa de uma faca, por exemplo, e que a faca, na realidade, é o instrumento que possibilita o contato do indivíduo com o objeto. E ele fala também das relações interpessoais, ou seja, do contato do indivíduo com o meio, né? Essa relação do indivíduo com o meio ambiente, com o meio social. Vygotsky também elabora um outro conceito bem importante que dá ênfase à dimensão da aprendizagem em si, onde ele determina 2 níveis de desenvolvimento, no qual nós podemos evidenciar o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial ou zona de desenvolvimento proximal. Entende-se pelo nível de desenvolvimento real todas as situações e problemas que uma criança, por exemplo, consegue resolver sozinha, utilizando-se da inteligência e todas as capacidades que ela já possui. Entende-se pela zona de desenvolvimento proximal ou potencial as situações ou problemas que uma criança, por exemplo, ela só conseguirá resolver com a ajuda de outra pessoa, ou seja, sobre a orientação de uma outra pessoa mais capaz.
Aqui, através dessa imagem, a gente consegue ver, né, o que representa a zona de desenvolvimento real, né, pela imagem da criança, que mostra que é o que ela sabe, ou seja, é o conhecimento que ela já tem, que ela já adquiriu, e nós podemos perceber a representação da zona de desenvolvimento proximal ou potencial, que é aquilo que ela é capaz de aprender através da relação com o outro, ou seja, através do contato com alguém que entende-se que já compreende aquilo e que vai possibilitar esse conhecimento para ela. Um estudo realizado pela Unesco evidenciou que as pessoas elas ainda não conseguem perceber que o uso do celular ele pode ter uma finalidade pedagógica, né? E que isso, de uma certa forma, dificulta, né, na utilização desse instrumento em sala de aula. Eles identificaram que as pessoas ainda veem muito o uso do celular como um instrumento que serve, na realidade, para estabelecer contato com outras pessoas e como forma de entretenimento, e não conseguem ainda percebê-lo como um instrumento para finalidade pedagógica. Pablos, ele, através do seu estudo, ele reconhece a possibilidade potencial de utilização do celular em sala de aula, através da utilização de aplicativos educacionais de maneira complementar às aulas, né? Então, os autores do artigo eles percebem que a tecnologia é um excelente instrumento no que diz respeito à divulgação do conhecimento e que pode sim trazer benefícios ao aprendizado em sala de aula. O sistema de signos, a linguagem, né, os diagramas que o professor utiliza também tem um papel importante na teoria de Vygotsky, né? O professor, ele é um importante mediador do conhecimento e esse conhecimento, quando aplicado de maneira adequada, ele poderá influenciar positivamente no aprendizado do aluno. Vygotsky ele entende que a metodologia utilizada pelo professor em sala de aula tem um papel relevante e ele vê o professor como mediador desse conhecimento. E quando eu uso o termo mediação, eu me refiro na realidade à presença do outro, né? Porque o conceito de mediação ele demonstra exatamente a maneira como o ser humano tem acesso ao conhecimento, né? Que é através da relação com esse outro. Richt ele afirma que algumas décadas atrás o principal mecanismo propulsor do desenvolvimento humano, social e intelectual do ser humano acontecia através da linguagem e da escrita, né? E que hoje já é possível ver outros sistemas simbólicos, né? Que no caso são as novas tecnologias, que trazem um novo marco histórico de transmissão e de informação e de construção desse conhecimento, né? Esse artigo ele é um artigo que possibilitou, né, fazermos uma reflexão acerca da possibilidade de utilização dessas tecnologias em um ambiente escolar, né? Então foi possível relacioná-lo à teoria socio-história de Vygotsky, e a tecnologia hoje ela é considerada o principal instrumento responsável pela transmissão dessa informação, e ele pode sim nos trazer a possibilidade de gerar benefícios ao contexto escolar, né? Estimulando o processo de ensino-aprendizagem. Os autores colocam também que o uso desses dispositivos eletrônicos eles também provocam uma certa motivação no aluno, e que para que a utilização do celular dentro da sala de aula seja eficaz, há necessidade da elaboração de um projeto pedagógico específico, no qual os professores eles sejam capacitados à utilização desses instrumentos dentro da sala de aula e que os alunos eles consigam perceber a finalidade da utilização desse instrumento, para que esse aprendizado ele ocorra de maneira eficaz. Obrigada.